Hoje, no Assembleia Geral, falamos da dívida pública portuguesa. São convidados em estúdio Orlando Gomes, economista, e Rodrigo Moita Deus, comentador do ETV, habitual às quartas-feiras aqui no Assembleia Geral. Agradeço a ambos a presença aqui no ETV. Começo por si. Hoje, Portugal regressou ao mercado, naquele que foi o primeiro leilão do ano. Os juros subiram, ainda assim ficaram aquém das expectativas dos investidores, que apontavam para juros na ordem dos 3,8%. Será ainda assim um bom sinal que não tenham atingido esse teto máximo apontado pelos analistas? Boa tarde. Obviamente que será um bom sinal, que não subam tanto como eventualmente poderia ser esperado por alguns analistas, mas efetivamente aquilo que acaba por ser mais importante é a perspectiva de longo prazo que temos que ter em relação à dívida pública. Portanto, aquilo que se passa hoje é obviamente o resultado daquilo que aconteceu nos últimos anos, e o que aconteceu nos últimos anos é que efetivamente a dívida pública portuguesa vem subindo bastante. Não é tanto o valor absoluto que é importante, uma vez que nós temos países na União Europeia com dívidas públicas muito mais elevadas, como é o caso, nomeadamente, da Grécia, obviamente, mas também da Itália, mesmo de países que neste momento não enfrentam qualquer tipo de crise ao nível dos juros da dívida, como é o caso da Bélgica, mas a questão está fundamentalmente na evolução, e essa evolução tem sido, de facto, complicada, no caso português, como tem sido na generalidade dos países como a Grécia, a Itália, a Espanha, os países do sul da Europa e também a Irlanda, uma vez que isso é essencialmente resultado das políticas que tiveram que ser adotadas para conseguirmos, de certa forma, sair da crise, e, portanto, o tipo de políticas keynesianas que alguns apoiam, outros não apoiarão da mesma forma, e, portanto, aqui trata-se de uma questão de opções políticas e, no fundo, aquilo que estamos a pagar hoje são as opções políticas que tomamos há 2, 3 anos atrás. Este vai ser um ano complicado para que Portugal consiga assegurar as necessidades de financiamento do país? De que é que depende? Da execução orçamental? Efetivamente vai ser um ano complicado, efetivamente que o que interessa é uma boa e rigorosa execução orçamental neste momento, uma vez que efetivamente, caso isso não aconteça, os juros da dívida vão subir ainda mais e isso vai se tornar incomportável e, portanto, a entrada do FMI torna-se inevitável e, portanto, este ano trata-se efetivamente de ser rigoroso em termos de contas públicas, ter em conta que a partir dos próximos anos, nomeadamente já do próximo ano, está previsto que a economia mundial recupere significativamente, que a generalidade dos países emergentes, nomeadamente a China, a Índia e também dos países desenvolvidos, o caso dos Estados Unidos, enfim... Ainda assim Portugal entrará em recessão neste ano? Sim, mas de qualquer forma está previsto que a partir do próximo ano comece a crescer. Efetivamente esse crescimento vai começar por ser mais lento do que é aquele que está previsto para a generalidade dos países europeus, mas também temos que recordar que as políticas que foram adotadas permitiram que o crescimento negativo do PIB em Portugal não fosse tão significativo como foi nos últimos 2 anos, no caso da Irlanda, no caso da Grécia, no caso da generalidade dos países do sul da Europa, efetivamente. Rodrigo, na emissão de hoje, com montante indicativo de 500 milhões de euros, bilhetes do Tesouro com maturidade a 6 meses, a procura superou em quase 3 vezes a oferta, mas de facto, tendo em conta que são bilhetes do Tesouro curto prazo, com taxas, com prémios de 3,6%, acaba por ser um bom negócio para os investidores. É um belíssimo negócio para qualquer investidor, mesmo aqueles que sejam menos afoitos ao risco. Apesar de tudo, Portugal é um país da União Europeia, temos uma moeda comum, os mercados têm alguma noção de alguma garantia de reembolso no curto prazo. A médio e a longo prazo a conversa será certamente outra, mas torna-se num belíssimo negócio a compra de dívida portuguesa a curto prazo, nessa perspectiva. Não será nenhuma surpresa o facto de ter superado em 2,6 vezes a oferta? Não, estes valores não. Até o risco é muito reduzido, sendo a curto prazo. O risco era muito reduzido, o montante não era assim tão elevado. O que é curioso é que fechamos o ano aliás, abrimos o ano de 2011 a discutir os mesmos assuntos com que fechámos o ano de 2010. Isso é que é um bocadinho preocupante. Aliás, nota-se, se formos ler os jornais e ver alguma imprensa, nota-se que há aqui um denominador comum, que é em rigor entraram em efeito as medidas do novo orçamento no dia 1 de janeiro e no dia 2, no dia 3, no dia 4 já estamos a discutir novas medidas de austeridade, porque, atenção, o FMI não é uma ajuda, é uma ajuda, a sua adesão resolve o problema de tesouraria de curto, médio prazo. Acaba por ter sempre algumas contrapartidas. Muitas contrapartidas. E, portanto, quando falamos da entrada do FMI, falamos de novas medidas de austeridade
que um governo, por uma razão ou por outra, não é capaz de tomar, nomeadamente por causa da criação de insatisfação e instabilidade social. E agora os mercados estarão, como já falamos há pouco, focados na execução do orçamento, mas será que o executivo de José Sócrates tem essa força para executar este orçamento, o mais complicado dos últimos 25 anos? Estamos todos fartos de repetir que há um problema de confiança e de credibilidade do próprio governo. Os dados de 2010 ainda não são totalmente conhecidos. Adivinha-se o pior, esse será provavelmente outro choque no mercado, ou não. Talvez ninguém esteja à espera de outra coisa que não seja uma má execução do orçamento do ano passado. E, na realidade, Portugal tem tido esta tradição. Se tem pautado por sucessivas derrapagens. Sucessivas derrapagens, orçamentos retificativos, outros com outros eufemismos, mas a verdade é que o governo não tem conseguido executar o orçamento, é uma tradição. Má tradição, portanto nós temos dois documentos, aquele que é votado na Assembleia da República e depois aquele que na prática é executado, acontece e só se conhece no princípio do ano seguinte, portanto estamos a viver esse momento agora, em fevereiro ou março, se não me engano, vamos conhecer os números finais da execução orçamental de 2010. Vamos ver o que é que vai sair dali, mas as perspectivas não são promissoras, ou os mercados não estarem tão instáveis. Mas desde maio que se especula muito sobre a relação causa e efeito da política e do comportamento económico de Portugal com o preço da dívida. Mas há um denominador comum, nós fomos mudando as razões, cada analista foi dando a sua sentença, mas há sempre um denominador comum, que é a recusa do governo português em aceitar a intervenção do FMI. Esse é o denominador comum em todas as intervenções do governo, que é não é preciso ajuda, não é preciso ajuda, não é preciso ajuda, não é preciso intervenção. Deixaram querer o termo ajuda para passar a utilizar o termo intervenção. Não é preciso intervenção, não é preciso intervenção, e cada vez que se falava da não intervenção, os juros aumentavam. Os juros voltaram a aumentar e voltaram a aumentar e voltaram a aumentar. Pode ser que talvez não seja a pior ideia do mundo ter cá o FMI para resolver os problemas que se nota ou que se vê que o governo não é capaz de resolver. Continuamos esta conversa depois de uma curta pausa. O Assembleia Geral segue então para um intervalo. Até já.